Há alguns alimentos ou receitas que têm um significado e trazem uma memória afetiva muito especial. A sensação é de que nós estamos alimentando não apenas o corpo, mas também a alma. Qual a influência que a memória afetiva pela comida tem na formação da pessoa? Se é que tem. Eu recebo no estúdio a psicóloga perinatal Caroline Anjos. Boa tarde, seja bem-vinda, mais uma vez. Mais uma vez. Obrigada, Gi, né, por mais esse convite, principalmente para falar de um assunto tão bacana, né, de um tema tão especial. Então, muito obrigada. Você estava me confessando que a hora que viu o tema que a gente te procurou, achou bem interessante, né? E porque a gente vê a quantidade de participação das pessoas quando se fala em comidinha de mãe. E não só comidinha de mãe, claro que hoje a gente está falando aqui por causa, né, do Dia das Mães, mas a gente até estava conversando, né, comidinha de vó, do pai, né, hoje em dia muitos pais cozinham, então uma comidinha de uma tia, mas focando para essa questão da mãe, realmente, eu duvido quem não tenha uma memória, né, tu sente o cheiro ou tu lembra de uma comida e parece que tu já sente o cheiro, tu já lembra como é que é o gosto, né, de uma memória lá da sua infância. E eu estava lendo sobre isso, o olfato é o sentido principal que liga as emoções. Exatamente. Porque a gente sempre fala o cheirinho, o gostinho vem depois, né? E às vezes quando a gente vai comer, não é a mesma coisa, era mais o cheiro, né? O cheirinho. Então, o olfato, ele tá ligado com o nosso sistema límbico, que é responsável pelo registro, né, e armazenamento das memórias emotivas, né? Sim. Dessas memórias afetivas. Então, Ai, por é tão isso, bom. né, tem o olfato, mas claro, os outros sentidos também, visão, né? Quando Paladar, a gente vê, né? paladar, né? Audição, às vezes quando a gente ouve uma música, às vezes a gente volta lá no passado, não é? Então, todos eles estão ligados, mas o olfato é o mais. Cheirinho né? Então, de infância. O que é essa memória afetiva? Qual a importância dela na nossa formação? Então, a memória afetiva é exatamente isso. É quando um sentido nosso, né, os sentidos nossos, nos remetem a uma lembrança. Então, o nosso cérebro, ele gera conexões entre um fato, um acontecimento e as sensações. Então, por isso que tem cheiro, tem gosto, tem músicas, né, que nos levam a uma determinada memória. Às vezes, tu encostar em algo, né, em um objeto antigo, tu vê uma foto antiga, ou tu sentir um cheirinho, né, de um bolinho de fubá, por exemplo, que eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram antes de vir, e um monte de gente respondeu, bolinho de chuva, minestra, bolinho de queijo. Também interagiram contigo, que bacana. Então, às vezes, tu sentir esse cheiro, te remete lá àquela memória boa. E, principalmente, essas memórias são principalmente criadas na infância. Então, o nosso contexto familiar, ele é cheio de afeições. Então, tudo que está ligado a essas pessoas, a esses acontecimentos, são memórias afetivas. Sim. Tem um filme, é o Divertidamente, que explica muito bem isso. Pessoal que tem filho, né, tinha em casa, já deve ter assistido, gente. Se não assistiu, olha, é bom. E fala justamente dessas memórias afetivas. E quando a pessoa é destruída, né, no lúdico lá do desenho, a pessoa fica sem vida. Ela fica sem sentimento. E aí é que está a importância dessas memórias afetivas. É isso que eu queria te perguntar. Exatamente. A gente precisa delas. Por quê? Porque é aquela sensação de carinho, aquele quentinho que a gente sente no coração, né? Quando a gente lembra de alguma coisa lá da nossa infância. Então, a criação dessas memórias afetivas é fundamental para um desenvolvimento infantil saudável, né, para crianças se desenvolver saudável e para nós, adultos também, porque ela é importante para a criação da nossa autoconfiança, da nossa autoestima, da nossa personalidade, né, porque em muitos momentos na nossa vida adulta a gente tem dúvidas, né, a gente entra em contatos com desafios, dificuldades, então muitas vezes são essas memórias afetivas, essas recordações que nos trazem um sentimento de pertencimento, amor, afeto, carinho, né? Então isso é muito importante desenvolver isso na infância, né? A gente até comentava, né, Gi, hoje muitas mães não tem mais isso, muitas vezes de ficar em casa cozinhando, né? Muitas mães, a correria, né, trabalha fora, mas a memória afetiva pode ser
você simplesmente sair para comer fora, né? Eu conheço uma mãe que todo final de semana eles saem para tomar café numa padaria com os filhos, sem celular, sem interrupções. Então isso vai criar uma memória afetiva nessas crianças de pertencimento, de importância, né? E isso com certeza, né, lá no futuro, na nossa vida adulta faz toda a diferença a gente ter esses sentimentos. É uma referência, né? Acaba se tornando uma grande referência. Agora, vamos lá, qual é a sua comidinha de memória? Quando eu comecei a pensar na entrevista, e eu já compartilhei isso com outras pessoas, assim, e é como a gente fala, não precisa ser algo muito elaborado. Eu gosto muito do macarrão com carne moída da minha mãe, se ela estiver assistindo aí. Né? Eu amo macarrão com carne moída da minha mãe. Lembro muito, assim, da maionese de domingo, porque todo domingo, né, tem que ter maionesezinha eu me em casa. emociono com isso. E tinha uma sobremesa que a minha mãe, que eu e meu irmão, a gente adora até hoje, que é com maisena, leite condensado, e a receita original era com morangos. Só que o meu irmão não gosta de morango, nunca gostou. E a minha mãe substituiu por pêssego, porque ele não gostava. Então é a nossa sobremesa preferida. Ai, que delícia! Banquete, hein? Banquete, macarrão, maionese de domingo, mais a sobremesa. Prontinho. Nós vamos chamar a mensagem do pessoal, que eu quero saber o pessoal de casa. É só sexta, hein? Suspense. A Vera, minha mãe em julho faz 94 anos de muita saúde. E o que lembro é o arroz doce que ela fazia muito bom. Quando vou a Curitiba, ela Opa! Não terminei, gente. Ela me espera com este arroz doce. Valeu, Vera. Obrigada, gente, pela gentileza em voltar. Terezinha, hoje uma ótima tarde. Você não poderia deixar de homenagear a minha rainha Salete. Amo tudo que ela faz. Cada guloseima gostosa, tudo que sei, aprendi com a minha mãe. Te amo, mãe. Ô, Terezinha, obrigada. A Rosane, a receita da minha mãe é um macarrão caseiro e um pão de massa mole. Olha, delícia. A Clau, boa tarde, Gisele. Minha mãe faz o melhor rosquinha de polvilho. Amo. Clau, mando tudo pra cá, gente. Quem puder, manda tudo pra cá. Emanuele, olha, olá, Gi, boa tarde. Eu sou a Emanuele de Sara, filha dessa mulher maravilhosa, linda, que hoje está completando 50 anos. Parabéns para todas as mães do Brasil. Ô, Emanuele, obrigada. Que lindeza. Maurício Duarte, Gia Carne de Panela é um deboche. Dona Antônia, essa gata aí, ai, demais, demais. Eliette do Balneário Rincão, boa tarde. O melhor pão caseiro era da nossa mãe, em memória. Todas as filhas e filhos continuam com a receita até hoje. Que demais, gente. A Janice, minha tia Janice, Gisele, minha mãe fazia a melhor nhoque, lembra? Lembro. Gente, aquela ali é minha vozinha e o meu vô. Pauré, tia Janice, a avó Laia, italiana, daquelas que juntava a família inteira na mesa, e o vô Poli. Nhoque, macarrão com carne moída. Polenta. Ai, coisa delícia. Gente, demais. Ai, fiquei emocionada. Mas sexta eu vou falar mais. Sexta eu falo. Isso também ajuda no hábito alimentar. Exatamente. Que é importante também, então, né? A nossa alimentação, ela é moldada na nossa cultura, no nosso berço familiar, né? Então, claro que isso influencia, né? Mesmo que diariamente a gente não busque esses alimentos, até porque a gente tem que ter uma consciência alimentar, sim. Né? Não são todos. A gente não pode comer só de forma emocional. A gente tem que ter consciência, né? A gente tem que saber lidar com as nossas emoções, né? Buscar ajuda muitas vezes para lidar com elas da forma correta e não só buscar descontar a emoção. Comida. Mas tem momentos que é importante e vai ser saudável. Então, por exemplo, por isso que no domingo, em almoços especiais, a gente busca fazer aquela comidinha gostosa, aquele banquete. Para reunir. Né? Todo o rito, né? De reunir, de comer. Quando a gente vai celebrar o aniversário de alguém, né? Alguma comemoração. Muito ou até mesmo, quando a gente está se sentindo um pouco triste, a gente, por exemplo, eu também não falei, mas eu adoro o bolo de chocolate que a minha mãe fazia, né? Tu gosta de tudo. Guria, eu adoro comer. Por favor, né? Ela gosta de comer, pessoal. Então, assim, às vezes quando a gente tá triste, quer comer um pedacinho de bolo de chocolate. Ajuda, né? Um consolo. Um pouquinho, assim, não faz mal. Não é isso que vai te tirar do teu hábito saudável. Gente, eu queria bater mais papo, mas acabou o tempo. O tempo foi demais, viu? A gente vai falar mais sobre isso. Amanhã tem assunto sobre o fardo das mães que carregam de ser perfeitas.
receitas, né? Não perde. Também uma psicóloga aqui no estúdio. Caroline Anjos, obrigada e volte sempre, viu? E um beijo no seu coração. Bem saboroso, bem gostoso, tá bom? Gente, até amanhã. Ó, amanhã mais mensagens, comidinha de mãe, tá? Sexta-feira eu falo qual é a minha. Beijo! I didn't see it in the right light.